estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, vamos ao tópico de hoje. O tópico de hoje é a palavra corrompida ou a palavra correta. Corrupção versus incorrupção. Vamos dar uma olhada em Efésios 4, 29 e depois veremos outros versículos, todos comprovados biblicamente. É bem necessário. Isso é o que me dá muita paz, que não dizemos nada que não esteja na Bíblia. E aplicado corretamente, porque pode estar na Bíblia, no Antigo Testamento, mas não estamos mais no Antigo Testamento, estamos em um novo pacto. Portanto, nem tudo o que está na Bíblia você vai aplicar, porque depende se está na aliança que corresponde ao lugar onde você vive. Porque há pessoas que dizem que é preciso aplicar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira. Bem, você tem de dar a ela certas aplicações, porque a Bíblia diz que Judas se enforcou. Você vai aplicar isso, não é? Tá? Então ela diz, vá fazer a mesma coisa, você não vai se enforcar. Todas as nossas intenções, observe, nas motivações, o espírito que nos domina é que alguém conheça a palavra, porque ao conhecer a palavra o possui, e ao possuí-la, ela muda a sua vida. Essa é a palavra de fé que pregamos. Há a palavra da lei e há a palavra da fé. Agora vivemos na dispensação da fé. Assim diz Efésios 4, 29. Mais alguns versículos, desculpe-me, lá no capítulo 4. Capítulo 4 diz: todos com uma Bíblia, por favor, se não tiverem, vejam o quadro eletrônico. Diz que nenhuma palavra corrupta. Saiam de onde? Em outras palavras, da sua boca não saía nada que seja incorreto de acordo com o padrão bíblico. Diz: nenhuma palavra corrompida saia de vossa boca, senão a que seja boa para a necessária edificação, a fim de dar graças aos ouvintes. E não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Se as palavras corrompidas saírem, então vocês não serão edificados, porque o Espírito de Deus que está em vocês se apaga. E estávamos dizendo que a palavra entristecer significa quando você tem ferro e aplica fogo a ele em uma temperatura muito alta, o fogo o enfraquece de tal forma que você pode moldá-lo. Qualquer trabalho de ornamentação que você tenha, primeiro teve que passar por uma alta temperatura para poder ser dobrado. Mas se você contrair o fogo, não poderá mais moldar o ferro. Portanto, a ideia de que tu fales corretas é para que possas edificar sua vida espiritual. Tu tens que edificar tua vida espiritual falando bem, não fazendo. Se você fala isso, edifica. Observe isso pela boca. A boca representa o que está em sua mente, a partir da abundância do coração. Em outras palavras, quando se diz da abundância do coração, a boca fala. Esse coração não, ele bombeia sangue, mas não fala.
O texto diz que da abundância de seu coração sua boca fala. Portanto, dependendo do que você tem em sua mente, sua boca vai falar, e você vai falar palavras corrompidas ou palavras corretas. E se você falar bem, o Espírito Santo em você será ativado, e quando ativado, se você estiver doente, poderá ser curado. Você pode até conseguir um bom emprego ou uma nova amizade. Mas suas amizades precisam ser pessoas que falem exatamente como você, porque você não vai falar ou não vai andar. Eu, veja bem, não consigo passar 5 minutos com uma pessoa. Você também não? Olhe, a pior coisa do mundo é falar com uma pessoa tola. E este mundo está cheio de tolos. Uma pessoa que não fala na linha de acordo com a palavra, você percebe imediatamente, ela fala 2 ou 3 palavras para você e você não a suporta mais. Por quê? Porque essa pessoa não é edificada e você é edificado. É por isso que há pessoas que vêm aqui e ficam mudas. Elas me dizem: apóstolo, eu nem me atrevo a falar porque não sei como falar. Parece que estão mudos porque têm medo. Há alguns dias eu disse a alguém: Deus o abençoe. E ele me disse: veja a situação do mundo. Mas então o que é corrupção? Corrupção é, vamos supor que você seja proprietário de um prédio, que tenha comprado um condomínio, e você é o em propriedade. Você já colocou um depósito, você já fez todo o crédito necessário, e você é o proprietário. Mas então aparece alguém e diz: olha, ele é um futuro proprietário do condomínio. Se você for mudo, você explode. Você diz: não, eu não sou o futuro proprietário, eu já sou o proprietário, certo? Então, se você me diz Deus o abençoe, o que você está me dizendo? Que eu não sou abençoado e que Deus vai me abençoar. Você tem um bom desejo de que eu seja abençoado. Na Bíblia, após a cruz, após a morte de Cristo, você é abençoado. Portanto, tenho de lhe dizer: abençoado, abençoado, porque você já o possui. Então, se eu disser a você, Deus o abençoe, parece muito bom. Não parece bom para as pessoas do mundo dizer isso? Ah, isso. Todas as religiões dizem a você: Deus o abençoe, irmão. Então, o problema é que, quando você diz a alguém, Deus o abençoe bem, os anjos. Próximo versículo. Ei, vejam o que está escrito em Lucas capítulo 12. Eduque-se com essa loucura, porque diz que Deus se agradou em salvar os crentes pela loucura da pregação, e é isso que estou pregando para você, loucura. Porque isso parece loucura. Alguém chega aqui e na hora diz: essas pessoas são loucas, o que Deus tem a ver com isso? Já, eu vou lhe dizer onde é que isso tem a ver, porque aqui embaixo o que importa, mas são aqueles que estão lhe observando. Lucas, capítulo 12, versículo 8 e 9. Vamos ver onde estamos. Livro histórico, não chame isso de evangelho, porque não é um evangelho. Esta é a história do que foi dito quando Jesus andou na terra. (12, 8 e 9). Eu lhes digo. Nessa Bíblia, eles colocam isso em letras vermelhas, referindo-se a Jesus dizendo isso. Lucas está escrevendo, mas Jesus disse isso. Ele diz: eu lhes digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho também. Não é Maria que o confessa, é o Filho. O Filho do homem lhe confessará diante dos anjos de Deus. Não é São Judas. Em outras palavras, o que está no meio é Jesus Cristo. O que você confessa diante dos homens. Por que Cuba não é livre? Porque dizem que quem se confessar a virgem de cobre o confessará diante dos anjos? A Virgem Guadalupe o confessará diante dos anjos? Maria pode confessar a você? Maria não pode fazer nada por você. Você tem de sair dela porque ela é corrupta. Veja, lá eles estão fazendo missas, lembranças, e Deus não está ajudando ninguém. Imagine pedir ajuda a Deus quando Deus não está ajudando ninguém. São os anjos que fazem esse trabalho.
Não é Deus, não é Maria, não é Pedro, não são eles. São os anjos, digamos os anjos. Se você o confessar aqui na terra, os anjos o confessarão. O Filho do Homem o confessa onde? Na frente dos anjos de Deus. Veja como o mundo distorceu tudo. É por isso que não funciona para eles. É por isso que o Haiti continua pobre. A África ainda é pobre. A Colômbia ainda tem guerrilheiros. O Iraque ainda está lutando. Cuba ainda está amarrada. E o mundo continuará assim. Por quê? Porque eles não obedeceram aos princípios, digamos princípios, leis espirituais. Por causa de quem? Por causa de um papado em Roma que enganou o mundo. Com orações, com novenários, com coisas, e eles enredam as pessoas, e as pessoas estão enredadas e não percebem isso. E você e eu estamos aqui para corrigir, para que o Espírito Santo não se entristeça, porque se você entristecer o Espírito de Deus em sua vida, você será um zero à esquerda. Você não é ninguém. Se os anjos não o ajudarem, sabe o que a Bíblia diz? Ela diz: como poderemos escapar se negligenciarmos um serviço angelical tão grande? Bem, o mundo não escapou, porque negligenciou o principal. Veja o que diz, vamos voltar um pouco atrás em Mateus 12. Vamos para a história de Mateus, de Lucas para trás 2 livros. Capítulo 12, versículo 36. Jesus falando disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, palavras neutras, nem para trás nem para frente, ociosas, de toda a palavra ociosa que falem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras ele será justificado, e pelas tuas palavras tu serás o quê? Apóstolo, e o que isso significa? Porque a pessoa é condenada pelo pecado, não por palavras. Não porque não está falando sobre a condenação de sua salvação, porque nesse julgamento estarão os que foram salvos. O que isso significa é julgamento, para deixar claro para você que quando você diz: Senhor, mas se você é tão bom e tão poderoso, por que vivi na terra em dificuldades? Por causa de suas palavras ociosas eu não pude ajudá-lo, portanto os anjos não o ajudaram. Você sabe, julgamento significa esclarecimento. Ele diz: toda palavra ociosa. Jesus disse uma vez: mas a que compararei? Creio que está no versículo 11, deixe-me ver. Capítulo 11, bem ali em Mateus 11, 16. 11, 16, todos por favor. Ele diz: mas a que compararei esta geração? É semelhante aos meninos que se sentam nas praças e clamam a seus companheiros conversando. Vocês já viram aquelas pessoas que estão conversando, falando palavras ociosas? Todas as gerações são assim. Vão à igreja para falar palavras ociosas. Vão aos cultos da igreja para falar palavras ociosas. Em casa falam palavras ocioso. Os companheiros, imagine só, ficar falando besteira o dia inteiro. Isso não é maneira de viver. E Cristo advertiu dizendo: a que compararei esta geração? Com as pessoas que ficam sentadas nas praças conversando, que não têm nada para fazer, não trabalham. É como os prisioneiros que têm todo o tempo para conversar. Aqueles em confinamento, eles não têm tempo para conversar? Nós temos todo o tempo para conversar aqui. Imagine isso. Então o que sai de sua boca? Nenhuma palavra corrupta sai de sua boca. Você precisa ter cuidado com o que está falando. Porque o que você fala determina seu estilo de vida. É assim que funciona. Então eu tenho família e digo a eles: olá, como você está? Tudo bem? Bem, aí você sabe, eles já estão indo mal, está vendo? Lá, e o fulano como ele está, lá mais ou menos. E a vovó, como ela está?
Bem, sabe, o médico disse que ela está morrendo. E meu tio fulano? Ele tem alguns problemas. E como estão os negócios? Rapaz, desde as 9h11 a situação está muito ruim. É mesmo? E como você está? E as crianças como estão? Há alguns problemas na escola. E então, todo mundo está assim, falando palavras ociosas. Então o Evangelho quer salvar você? Salve sua boca, para sua boca dizer. Quando lhe perguntam como você está tudo bem. Mas me disseram que você sofreu um acidente na semana passada. Esse é outro departamento que já foi resolvido? Ou eu não tenho mais um carro? Já. Vou comprar um melhor. Você ouve as pessoas falando assim? Hoje em dia as pessoas não falam assim. Eles estão sempre reclamando, sempre há reclamações, me dói, me machuca, não tenho, me falta, gostaria de ter, mas nunca estão na fé. A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Você precisa corrigir sua maneira de falar. Mas se você quiser continuar com Santa Bárbara, ou com a Virgem de Cobre, sim, mas o apóstolo dizem, era um santo muito bom. Mas um bom santo só serve a si mesmo. Ele era um homem santo, bom para ele. Bom para você. Mas a Bíblia diz que aqueles que o ajudam são anjos. Então por que eu quero um homem bom? Bem, deixe-o manter toda a sua bondade. Ele não pode fazer nada por você. Deus estabeleceu anjos em seu favor. É isso que o ajudará. Ô Pai! E então eles dizem que ele está errado. Não sei onde posso estar errado. Ele prega coisas falsas. Que o que eu prego é falso? Você tem que ser muito estúpido para acreditar nisso. Como posso falar sobre coisas que não são, se as coisas sobre as quais estou falando são? São coisas simples. Veja, onde quer que eu vá, sou recebido por muitas crianças. Elas são as primeiras. Uma menina de 9 anos, lá no Panamá, me escreveu uma cartinha. Eu tenho 9 anos. Obrigada por salvar meu pai e minha mãe. Eu os salvei de quê? Da tolice, da estupidez religiosa. O mundo está cheio de religião até aqui. Eles me perguntam, a que religião você pertence? Eu nem sei quem eu sou. Sou cristão, amo Jesus Cristo ou sou um anjo? Pelo que você quer orar? Se eles não consertarem sua cabeça que está cheia de musaranhos, para que você quer orar? Primeiro conserte sua cabeça para que sua boca possa ser consertada. E então ela lhe disse, bem, veja, você veio ao melhor lugar. Ele passou por muitas igrejas, orou por mim, e nada funcionou. E eles o ungiram com óleos e outras coisas, isso e aquilo, o horóscopo, e nada adiantou. Ele estava sem esperança, mas chegou ao centro educativo, crescendo em graça. Quando ele chegou, no momento em que ele viu esse novo homem, ei, mas como ele é bonito. E ele respondeu, não é que ele esteja me vendo, é que eu estou bem. E eles lhe perguntam, mas o que aconteceu? Estou curado. Estou saudável. Não é mais um câncer terminal e estou reinando. Veja, consertamos sua boca. Estou reinando em vida, abençoado com toda a bênção, livre do diabo, livre do pecado, livre da tradição e estou curado. Ei! Não! Ei, como eles dizem lá fora. Ei, você sabe como é isso? Que legal. Ei!
Ei, veja, o mundo tem sido abusado. Se eles me deixassem, eu fecharia todas as igrejas. Se eu fosse um presidente com autoridade, eu diria: olhe, deixe os bares abertos, sem problemas. E os outros lugares, mas quero todas as igrejas fechadas, porque esse é o veneno. É lá que eles estão matando as pessoas, matando as mentes. Eles não as educam, não as deixam pensar, eles as enganam com falsas promessas. Pastor, feche sua igreja, faça esse favor a si mesmo, ou se instrua e comece a vender o produto. Correto, é isso aí. Ei. Cristo disse isso nos dias de sua carne. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e suave. Veja como o evangelho é fácil. Você não precisa ser batizado. Isso é um rudimento. Isso foi ensinado a você pela religião. Paulo disse: Cristo não me enviou para batizar. Isso foi antes da cruz. Comunhão, hóstias e pães, tudo isso foi antes da cruz. Cristo disse: não vou mais aceitar isso. Além disso, até mesmo os artistas dizem muito claramente a última ceia. E o que eles ainda estão fazendo? Não está escrito que é a última ceia? E se for o último, deixe-o, não coma mais seu grande comilão. O que isso faz é anular o espírito em você, que é corrupto. Com uma maldição. As cruzes e tudo o mais são uma maldição. As cruzes passaram a ser usadas cerca de 500 ou 400 anos depois. O símbolo dos cristãos era um peixe. Mas um desses tolos disse que a cruz é a coisa certa a ser usada. E repito isso porque somos vistos por milhares de pessoas na internet. Se matarem seu filho com um punhal, você mandaria fazer muitos punhais? Hã? Adagas. Olhe, vou lhe dar uma. Como você a chamaria? Hã? Uma réplica. Você faz muitas réplicas e as dá para a sua família. Foi com essa adaga que mataram meu bebê. Use-o para se lembrar dele. Se Cristo tivesse morrido na Flórida, as igrejas teriam uma cadeira elétrica no telhado. As pessoas estariam andando por aí com uma cadeira elétrica aqui. Ei, como o evangelho é simples. Fico maravilhado. Fico maravilhado? Porque as pessoas... Veja, há algumas cadeiras vazias aqui. Vá para a igreja na esquina, ali onde eles estão repreendendo demônios. Aquela está cheia. E eles têm sido assim por 20 anos repreendendo Satanás. Eu o repreendo, eu o repreendo, eu o repreendo. E isso não desaparece, porque Satanás parece não dar ouvidos a eles. O que está acontecendo com você? Qual é o problema? Venham e se submetam a este apostolado. Vamos nos levantar, músicos. Ei! Músicos. Há uma reforma a ser feita. É importante limpar a mente das pessoas para que elas prosperem, para que os anjos se movam em seu favor. Temos que transformar a mente das pessoas, ensiná-las a falar. Diga à pessoa ao seu lado que é abençoado: você está completo? Você está curado dos pés à cabeça. Diga-lhe que tudo está bem, vai ficar melhor. Tudo vai melhorar. Ei, vamos aplaudir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.